Mas vamos lá, vamos iniciar. Vamos orar, então? Marilene, você pode fazer uma oração para a gente? Sim. Tá bom. Pai que está no céu, Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos, Senhor, aqui neste momento, Senhor, que separamos, Senhor, para estudarmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Venha, Senhor, abrir nossas mentes, nossos corações, Senhor, para que possamos entender, Senhor, a Sua palavra, Senhor, a cada dia mais, Senhor. Abençoe, Senhor, a pessoa, Senhor, que vai estar ministrando a Sua palavra, Senhor, nos ensinando, Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, as nossas famílias, Senhor, a toda a igreja, Senhor. Esteja, Senhor, abençoando, Senhor, que logo mais possamos estar reunidos, Senhor, para Te adorar, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou precisar daqui de uma ajudinha da minha esposa, a Rebeca, para eu colocar um negócio. Rê, vem cá um pouco. Não, o dele não. Eu coloco aqui aquele... A metade lá para... Share screen. Cadê que você quer? Eu tinha que ter trazido para cá? Não sei. Nunca tá. Então, é que eu vou pôr aqui uma foto aqui para vocês, para iniciar. Onde está? Aqui na coisa aqui na tela inicial. Vamos ver. Basta aqui, EBD. Aqui. Muito bem. Seria esta aqui. Muito bem. E aqui. Essa aqui, depois todas as três eu tenho que levar para lá, né? Você abriu tudo? Aquelas três fotos, né? Então, Mas abre todos. Só um minutinho, mas estou passando aqui para... Share screen, então vamos lá. Abre lá. Esse aqui, né? Está dando para vocês verem aí? Sim. Tá, joia. Está dando, sim. Eu não vejo nada hoje. A minha conexão está ruim demais hoje. É mesmo? Hoje eu estou só ouvindo vocês. Ouvindo. Tá bom. Se você separar, você põe stop share. Você vê as pessoas. Vou ver se eu... Tudo bem. Vamos lá. Bem, nós estamos aí iniciando, então. Aqui é um resumo daquilo que a gente vai ver hoje, né? Lá em Romanos capítulo 5. Vocês estão me vendo? Sim. Tá. Eu não estou me vendo. Eu estou só vendo a tela aqui. Então, esse daí é um resumo daquilo que a gente vai ver hoje, né? Então, nós temos aí duas pessoas que vão ser mencionadas nesse texto de Romanos, capítulo 5, versos 12 até o 21. Vamos ler esse texto, né? Então, cada um lê um versículo, do verso 12 até o 21, a gente vai lendo, assim, cada um lê um, né? Tá bom? Aí pode, como, eu não sei se a Marilene e o Nelson está junto, se estiver, lê o Nelson também. Eu não sei quem mais entrou, se entrou mais alguém agora, né? Mas todos os que estão aí vão lendo, tá bom? Então, vamos começar. Vou começar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 13.
Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Uhum. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Uhum. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de um só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Uhum. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. E do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A tua Fatinha. Pode ler, Fatinha? Ela está aí? Que eu não estou vendo. Eu? Isso, Pastor Paulo? isso, 19. Pode Eu ler. sei, ele fica saindo. Ah, tá. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Pela obediência de um único homem, né? Muitos serão feitos justos. Deu para ouvir? Isso. É que você, Deu para ouvir? no último você leu a desobediência. Mas tudo bem. Sobreveio, ok? Então, por meio, né? Por meio da desobediência de um único. Não, da obediência de um único homem, muitos se tornarão justos. Ok? 20, quem pode ler? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Okay. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós vemos aí, né, que há Pastor, Pois não, posso corrigir? Pois Posso não. corrigir o que eu li? Pode. Eu li, em vez de por meio da obediência, eu tinha lido desobediência. Isso, obediência. É isso mesmo. De um único homem, muitos serão justos. Sim, sim. É que está muito ruim mesmo. A minha conexão está muito ruim hoje. Sem problema, querido, sem problema. Normal. Isso faz parte. Então, a gente vê aí, né, Adão, né? As comparações são feitas aqui nesse texto. Adão, um só ato de transgressão, trouxe condenação a todos. Jesus Cristo, um só ato de justiça, justificação que dá vida a todos os escolhidos. Desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. A obediência de um só, muitos se tornaram justos. Adão abriu portas para o pecado. Cristo abriu portas para a salvação. Fracassou em sua missão, Adão, né? E Jesus Cristo teve êxito em sua missão. Bem, eu vou tirar isso daqui. Ok, voltando aqui então agora. O pastor Jair chegou também. Muito bem. Falta aqui a Letícia, né? Estou sentindo falta da Letícia e do Vitor hoje. E estou sentindo falta de ver o rosto de vocês, bonito, né? Tem uns aí que estão tudo escondido. Olha, o Zé Elísio já está bonito, penteou o cabelo.
Muito bem. Então, vamos lá para a nossa aula aqui. Adão e Cristo, né? Nesses versículos, temos os contrastes: Adão versus Cristo, condenação versus justiça, pecado versus perdão. Adão e Cristo são os representantes da humanidade. Isso é muito importante a gente entender nesse texto, né? Essa questão da representação de Adão e de Cristo. A gente não tem muito essa consciência clara aqui no Ocidente, né? A cultura mudou, né? A concepção é outra das coisas, mas no judaísmo essa questão assim do representante é muito importante, né? Alguém que representa uma raça, né? Então aquela pessoa ali, ela vamos dizer assim, sobre ela recai a responsabilidade, por exemplo, da família, né? Você lembra alguns fatos que a gente pode colocar dentro disso, né? Talvez você lembre outros, pode até trazer, mas eu estou lembrando aqui agora. Por exemplo, Golias, ele representou os filisteus diante dos israelitas. Se alguém me vencer, então nós seremos escravos, né? No exército era bem assim que acontecia, né? E Davi venceu, só que o povo lá não quis ser escravo, não. Aí tiveram que correr atrás e matar o povo lá. Mas era assim. Por exemplo, no pecado de Acã, né? Acã morreu, ele pecou, né? Escondeu lá as coisas embaixo da sua tenda, pegou os negócios que não devia, mas quem que morreu? Ele, a sua esposa, os seus filhos, né? Veja só que a consequência veio sobre todos, não é só sobre Acã. Então, essa ideia do representante ou do responsável, né, dentro do judaísmo é muito importante. Depois eu vou ler um pouco aqui um texto aqui para vocês, vou passar aqui, que está ali também no share screen, para a gente acompanhar isso daí e entender melhor. Então, o primeiro fracassou em representar-nos e trouxe sobre todos a condenação. O segundo representou os escolhidos de Deus, cumprindo toda a lei. O que o primeiro não conseguiu fazer, o segundo fez, e por isso pôde salvar os que nele confiam. Veja só que também o nome Adão, irmãos, em hebraico, ele significa humanidade. Ele é um nome bem significativo, né? Que foi dado, que é o representante de toda a humanidade. O nome dele mesmo já significa humanidade. Tá? Então, Adão e Cristo são apresentados aí, né? Eu vou lá para o share screen e vou trazer aqui um texto para falar sobre essa questão dos laços de hereditariedade ou de ligações, né, com relação ao representante, tá? Deixa eu abrir aqui. Estão vendo o texto aí? Eu vou abrir um pouquinho mais. Tá bom? Vocês verem? Sim. Dá sim, pastor. Então tá bom. Para o apóstolo, então, Adão era, sem dúvida, um indivíduo histórico. O primeiro homem, mas era mais. Era o que seu nome significava em hebraico, humanidade. A humanidade inteira é vista como tendo originalmente pecado em Adão. Está entendendo? Quando Adão pecou, a humanidade pecou, a sua descendência pecou. Por isso que nós temos hoje, por exemplo, o pecado chamado pecado original, né? Que todo homem nasce com esse pecado. Independente, né, se já pecou ou não, ele já tem essa marca na sua natureza. Isso é um conceito muito complicado, né, para a gente entender, porque a gente pensa assim em termos de quê? De responsabilidade pelos meus atos, mas nós já fomos inseridos dentro da humanidade, nós fazemos parte da humanidade, da mesma semente. Essa semente é uma semente pecadora.
né? É uma semente que está vindo do pecado, né? Como Davi diz, né? Em pecado me concebeu a mãe, né? Lá em Salmo 151, Salmo 51, né? Então, diz assim que a humanidade inteira, então, é vista como tendo originalmente pecado em Adão. Na narrativa da queda, em Gênesis 3, toda a história humana está comprimida. Seus incidentes são reeditados na vida da raça e, na verdade, em alguma extensão, na vida de cada membro da raça. Ou seja, aquilo que Adão passou, que viveu, né, nós vivemos em outros aspectos, nós vivemos na nossa vida. Nós fazemos escolhas, né? Está entendendo? Nós fazemos escolhas. E nessas escolhas estão inseridas as mesmas opções de Adão, as mesmas opções. Nós queremos ser igual a Deus. Né? Entendem isso daí? Conseguem entender essa questão? Sim. Sim? Então, tá bom. Então, vamos lá. Paulo era inteiramente versado no conceito hebraico de personalidade corporificada. E seu pensamento podia facilmente oscilar, por um lado, entre o primeiro Adão e a humanidade pecadora, e, por outro lado, entre Cristo, o segundo homem, e a comunidade dos redimidos. E com muita propriedade o faz. Nossa solidariedade com os nossos semelhantes é uma realidade que tendemos a negligenciar na afirmação da nossa independência individual. Ou seja, aqui no Ocidente, irmãos, nós temos muito essa visão individualista. Né? Tá certo que lá, nos profetas, eu não estou lembrado, eu acho que é Ezequiel, que diz que os pais pecaram, né? Embotou os dentes dos filhos, né? Mas agora não ia ser assim, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Mas isso prefigurando e pensando lá no futuro, né? De que em Cristo nós teríamos a opção de quebrar essa maldição. Em Cristo nós temos a opção de não sermos mais malditos por causa dos pecados dos nossos pais ou dos nossos antecedentes, né? Da nossa família. Então, em Cristo quebrou-se a maldição, quebra-se o poder do pecado sobre a nossa vida, né? Então, continuando aqui, né? Nossa solidariedade com os membros é uma realidade que tendemos a negligenciar na afirmação da nossa independência individual. Nenhum homem, aí ele vai começar a dizer, nenhum homem é uma ilha completa em si mesma. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Se um bloco de terra é arrastado pelas águas, o território fica diminuído, seja a Europa ou um promontório ou a fazenda dos teus amigos, a morte de cada ser humano me diminui, porque estou envolvido na humanidade. Portanto, nunca mande perguntar por quem os sinos dobram. Dobram por ti. Qual que é a ideia? Então, quem falou isso foi John Donne, né? Muitas vezes essa frase é citada. Por quem os sinos dobram? Eles dobram por ti. Por quê? A ideia é o quê? Que quando alguém morre, nós também estamos inseridos nisso, porque somos parte da humanidade. Nós não podemos viver uma vida individualista, isolada, né? E, biblicamente, isso encontra realmente um respaldo, né? Por quê? Irmãos, às vezes a gente, por poder fazer, né, a opção pela salvação individual, nós nos tornamos também seres um pouco egoístas, né? Eu estou salvo. Aí a gente olha para os outros como símbolos assim, os outros não escolheram, eles não tomaram essa decisão, né? Mas a verdade é que nós estamos inseridos na humanidade.
Então, o que acontece na humanidade também reflete em nós. E o que acontece em nós pode refletir nos outros, né? Então, nós temos uma responsabilidade com aqueles que ainda não creem, né? Nós temos uma responsabilidade de ser luz, de ser sal, né? Jesus diz que ele é a luz do mundo, mas ele diz que nós também somos a luz do mundo, né? Então, nós estamos inseridos numa realidade. Por isso, o Senhor não orou para que Deus nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse do mal, né? No sentido de que, olha, não os tire da humanidade, mas livra-os do mal, né? E que eles possam ser luz no meio da humanidade, né? Ou seja, que eles possam refletir essa nova vida, essa nova esperança que nós temos, né? Que há através do sacrifício que o próprio Cristo iria fazer, né? Está dando para entender? Eu estou tentando deixar claro, irmãos, essa questão da nossa relação com a humanidade, do nosso pecado em relação à humanidade. Entende? Por que nós recebemos isso? Por que nós somos pecadores? Porque nós somos filhos de Adão. Nós somos descendentes de Adão. Então, o pecado que ele cometeu vai para os seus filhos, né? Em Gênesis 5, vai falar ali que o homem estava pecando à semelhança de Adão, né? Estava fazendo tudo aquilo que estava fazendo, que ali Deus decide que ia destruir a humanidade. Ele está dizendo que o homem estava indo no mesmo caminho de Adão, no caminho de destruição. Ou seja, ele estava refletindo os pecados de Adão, estava refletindo a decisão de Adão. Então, era assim, ele estava à semelhança de Adão, né? Os homens nasciam ali à semelhança de Adão. Está entendendo? Então, vamos ver aqui, continuando a ler, né? Vamos colocar aqui. As palavras de John Donne, muitas vezes citadas, expressam uma verdade permanente, porque vivemos em corpos separados, inclinamos-nos a pensar que todos os outros aspectos da nossa personalidade são igualmente separados e encerrados em si, mas não é assim. Contudo, aqui se distinguem duas espécies diferentes de solidariedade. Uma nova criação veio à luz. A velha solidariedade com Adão no pecado e na morte rompeu-se para ser substituído pela nova solidariedade em Cristo, na graça e na vida. Amém? Aqui ele vai fazer uma citação aqui de alguém que foi citado aqui como a palavra de Lutero. Tá vendo? Na nossa revista aí, vai dizer assim: Lutero diz que diante de Deus só estão dois homens, Jesus e Adão, e nos lombos destes, toda a humanidade, né? Adão abriu a porta para o pecado e, em consequência, à morte. Dele herdamos o pecado e toda a miséria. Mas Jesus abriu a porta para a vida e a graça, né? Então, nós estamos dois homens aí. E nos seus lombos, ou aqui diz aqui, olha, diante de Deus, deixa eu abrir aqui. Diante de Deus, dizia Thomas Goodwin, que no século XVII, foi presidente do Magdalen College, em Oxford. Ele diz: há dois homens, Adão e Cristo, Jesus Cristo, e todos os outros estão pendurados nos cinturões deles dois. Então, esse homem dizia, mas ele estava repetindo o que Lutero tinha dito, né? É interessante essa coisa. Eu acho que vai ter um upgrade daqui a 10 minutos, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Voltando aí à nossa revista, né? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Romanos 5,13. Tá? Vamos ler lá Romanos 5,13 novamente. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Essa é uma das coisas que a gente, às vezes, tem dificuldade de entender essa declaração.
que depois ele vai dizer, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, no verso 14. Então, vamos ver. Paulo poderia estar pensando em situações como o dilúvio, Sodoma e Gomorra, nas quais a morte, o resultado do pecado, governou. Ela reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Todos os que não transgrediram o mandamento expresso de Deus, como fez Adão ao comer do fruto proibido, sofreram a morte. A morte reinou desde o princípio, né? Desde o pecado de Adão. Então, aí no texto, no verso 3, diz assim, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que você entende disso, meu irmão? Vamos lá, vamos perguntar aqui para o nosso mais novo pregador da igreja, o Alex. Está ouvindo aí, Alex? Estou, pastor. Então tá bom. O que você entende disso aí, Alex? Repete a pergunta, por favor, pastor. Sobre aqui, mas, por exemplo, porque até o regime, no verso 13 de Romanos diz, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que você entende dessa parte aí? O pecado não é levado em conta quando não há lei. Porque o pecado ele já existia antes da lei, não é? Sim, ele existia. Justamente. Através de Adão, porque a gente já recebe o pecado através de Adão, não é? Uhum, sim. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, veja só. Ele não é levado em conta. O que quer dizer não é levado em conta? Quer dizer assim, deixa para lá. Mais ou menos isso. Como assim? Como nos tempos de hoje, né? Assim, existem as leis, né? Então, dentro delas, você roubou, qual é o artigo? Trazendo para os dias de hoje, né? Sim. Então, eu acho que eles colocaram a lei ali para julgamento mesmo, né? Veja só, o que acontecia, né? Ele não é levado em conta quando não há lei, porque, na verdade, ali não havia, vamos dizer assim, gente que julgasse, né? Que julgasse o outro, por exemplo. Por quê? Não há lei, né? Cada um fazia o que queria. Não existia peso, né, sobre a pessoa. Existia um peso ali sobre eles naquele tempo, né? Não existia nada de, vamos dizer assim, dizendo, talvez alguns escritos antigos, né? Descobertos, né? Aí na história, algumas coisas já estavam sendo delineadas. Por que isso era assim? Vamos ver lá, em Romanos, capítulo 5, 14. 5,14 não, 2, quer dizer, Romanos 2, 14. 5, 14 é que a gente estava. 2, 14 e 15. Alguém pode ler aí? Eu posso. Quando, pois os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou se defendendo-se. Veja só que é interessante que aqui diz que os gentios não têm lei, que não tem lei, ou seja, a lei dos 10 mandamentos, né, como sua regra naquele tempo, eles procedem por natureza de conformidade com a lei. Como que eles podem proceder de conformidade com a lei se não há lei? Aí ele vai dizer aqui, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Ou seja, a norma da lei está gravada no coração de cada pessoa. Mesmo aqueles lá que diz aqui que eles não tinham lei, né? Lá antes de Moisés, esse povo não tinha lei. Mesmo Abraão não tinha lei, né? Mas é interessante que em Abraão, por exemplo, a gente vê a questão de várias coisas que ele leva em conta
E uma delas, interessante, que ele deu o dízimo, mas não havia lei, não é verdade? Mas ele deu o dízimo. Mas Abraão sabia, por exemplo, que ele não deveria fazer certas coisas, né? Quando a própria Sara fala para ele ter o filho com Agar, ele resiste um pouco nisso, né? Não foi uma coisa natural. Então, já ele tinha uma certa consciência ali do que deveria ser, né? Então, as pessoas tinham consciência. Ninguém nasceu inconsciente. Ele tinha consciência de Deus e de como deveria ser. Não era completa a revelação, não era, mas havia alguma coisa lá dentro deles que estava dizendo, olha, é assim. Então, não havia... Pastor, Oi, pois não. Se antes de Moisés não havia lei, então me veio na mente assim, quando houve o dilúvio, que toda a humanidade estava muito em pecado, mas eles viviam assim sem um parâmetro. Uma ou outra pessoa tinha assim uma consciência do que era o pecado ou não, do que era certo ou errado. Não pecado, o que era certo ou errado. Sim. Mas na época não havia lei, né? Então, não havia lei, sim, mas, por exemplo, a questão assim, não havia uma lei escrita, mas havia uma lei no consciente deles ou no inconsciente, havia uma lei, né, dentro deles. E essa lei foi colocada por Deus. E todo homem tinha consciência da existência de Deus. Principalmente naquele tempo, as pessoas tinham consciência da existência de Deus, né? Eles estavam muito mais próximos, talvez, ali do princípio de todas as coisas, né? Então, se não tivesse a consciência de Deus, por exemplo, Enoque, né, que foi trasladado, como que ele tinha essa comunhão com Deus, né? Noé, né, foi um homem justo, um homem bom, íntegro, né, reto, temente a Deus. Então, havia consciência de Deus, assim como Sem teve uma postura, como Cão teve outra postura, né? Um rejeitou e o outro se submeteu, né? Buscou a Deus, né? Enos começou a buscar a Deus, né? Pastor, então essas pessoas que tinham esse temor, então era o próprio Deus que colocava no coração dessa pessoa com um propósito, então. A gente entende que Deus sempre se manifestou, ele se manifestou a todos, né? Romanos diz que todos os atributos invisíveis de Deus são manifestos, porque Deus lhes manifestou, por isso eles são indesculpáveis. Entendendo? O que Romanos está colocando aqui, está mostrando, é que o homem não tinha lei, mas nem por isso ele era desculpável. Um diz que ele é indesculpável. Por quê? Porque ele tinha lei no seu coração e ele tinha a manifestação de Deus nas coisas que foram criadas. Então, a Bíblia diz que o homem é indesculpável. Entendeu? Então, quando, por exemplo, existe uma questão importante. Eu gosto de conversar sobre isso, né? Quando o homem não, quando na igreja surge aquela questão assim, mas e as tribos que estão lá longe, que não conhecem a Cristo e tal, eles vão ser condenados porque eles não tiveram acesso à pregação da palavra. Irmãos, o homem ele já está condenado por causa do pecado de Adão e do seu próprio pecado, porque todo homem peca à semelhança de Adão, né? Todo homem não. Então, as pessoas perguntam sobre isso. Mas e aí, né? Como que faz com isso, né? O fato é que essas pessoas todas são indesculpáveis. Então, elas já estão condenadas. Elas não estão condenadas porque elas não aceitaram a Cristo. A condenação já está sobre toda a raça humana. Então, o fato quando o evangelho chega a essas pessoas, aí elas podem ter a opção de sair dessa situação. Por isso que a igreja deve pregar o evangelho, deve fazer missões. Está entendendo?
Porque as pessoas precisam de conhecer a Cristo para serem salvas. Se elas não forem salvas, elas já estão condenadas. Então, não é porque eles estão lá na tribo, eles não pecaram. Pecaram. Todos nós pecamos. Conhecendo ou não a lei, conhecendo ou não Cristo, todos pecaram. E diz aqui que a morte reinou, né, até Adão, né? Até ali a lei vir também, né? A morte reinou. Então diz assim, ó, na nossa revista aí. Mesmo durante o período de Adão a Moisés, o pecado foi de fato levado em conta. Deixa eu antes aqui, o parágrafo antes. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Romanos 5:13. Paulo poderia estar pensando em situações como o dilúvio, Sodoma, Gomorra, nós já lemos, né? Nas quais a morte, o resultado do pecado, governou. Ela reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Romanos 5:14. Todos os que não transgrediram o mandamento expresso de Deus, como fez Adão ao comer do fruto proibido, sofreram a morte. Né? Sofreram a morte. Mesmo durante o período de Adão a Moisés, aí continuando, o pecado foi de fato levado em conta. Embora a lei do Sinai, com seus mandamentos expressos, ainda não tivesse sido revelada, havia lei. Então, foi aquilo que a gente leu. Aqui o apóstolo estava pensando no que havia escrito anteriormente na mesma epístola, que a gente já leu também, Romanos 2, 14 a 15. Essa lei, com a morte como castigo para os transgressores libertinos, foi verdadeiramente aplicada. Lá em Romanos 1, 18 a 32, que já foi, nós já estudamos com o pastor Zé Elísio, né, que falou sobre esse texto. Esse texto, só um minutinho, irmãos. É que eu tenho um filho aqui, irmãos. Então, Romanos de 1, 18 a 32, como ele diz aqui, a 32, né? Ele vai falar sobre aquela questão da condenação do homem, da condenação de todos, né? Então, esses homens receberam em si a condenação. Olha, lá no verso 32, diz assim, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, são passíveis de morte, né? O homem foi, mesmo naquele período que não havia lei, ele foi pecando e conhecendo que era passível de morte, os que tais coisas praticavam. Então, por exemplo, quando você vai numa tribo, eles têm raiva uns dos outros, entende? Tem sentimento de vingança, né? O canibalismo e outras coisas assim que existiam e existem ainda algumas tribos bem remotas, né? São resultados de algumas guerras que existem, né? Lendo lá o Totem da Paz, alguns livros do Don Richardson, né? Que ele escreveu, mostra ali tribos isoladas, mas que viviam em guerra entre si, e a vingança era uma coisa assim muito forte entre eles, né? Sentimento de vingança, de matar um membro de outra tribo. Era muito interessante isso, né? Pastor, Oi, pois não. até mesmo porque existe também atos religiosos entre eles, né? Justamente. A maior parte das tribos, praticamente todas elas, tem essa questão religiosa, né? De fazer sacrifícios, de oferecer aos deuses, né? Seja a coisa da sua colheita, seja o sangue de animais, ou coisa assim para tentar, né, pagar o seu pecado diante dos espíritos maus, para aplacar a ira dos espíritos, né? Então, há toda uma consciência espiritual nessas tribos, e eles sempre viveram isolados. De onde vem isso?
De onde eles tiraram isso? Ou seja, o ser humano tem a consciência da existência de Deus e da necessidade, né, vamos dizer assim, de perdão do seu pecado, né? De ser redimido do seu pecado. Tá entendendo? Então, isso está na raça humana. Está na raça humana. Então, quando alguém te dizer, mas... E tá, as pessoas, por que Deus não se importa? Deus se importa. O homem que não se importa com Deus, com o que Deus quer. Não é Deus que não se importa com o homem. Né? Tanto que ele mandou seu filho Jesus para morrer por nós na cruz. Né? E aí que vai entrar a questão aí, Adão e Cristo, né? São contrastados aqui. Vamos lá para Romanos 5, versos 15 a 17. Alguém pode ler esses 3 versículos aí para nós? Para a gente já relembrar, né? Pastor Zé Elísio, que não leu na primeira vez. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Uhum. Então, Deu 17? Certo? Isso mesmo, está certinho. Então, todavia, não é assim. Paulo mostra que a influência de Cristo para o bem excede muito a eficiência de Adão para o mal. O dom gratuito é muito mais eficaz do que a transgressão. Se a transgressão de Adão foi tão eficiente em prejudicar toda a raça humana, o dom de Deus foi superabundante naqueles a quem Deus justificou. Né? Então, aqui há uma questão interessante, né? Ele vai dizer aqui que toda a raça humana pecou em Adão. Toda a raça humana. Então, nós fomos, assim, por causa do pecado de Adão, temos uma natureza pecaminosa. Mas o dom gratuito, ele diz aqui, no comentarista aqui, né, vai dizer que o dom gratuito é muito mais eficaz do que a transgressão. Por quê? Entendemos que ele é muito mais eficaz. Se a transgressão de Adão foi eficiente em prejudicar toda a raça humana, o dom de Deus foi superabundante naqueles a quem Deus justificou. O que ele está dizendo aqui? Quer dizer que, então, todo mundo vai ser salvo por causa do sacrifício de Jesus? Que em Adão todos foram condenados. Porém, a graça de Deus é para todos os homens. Ela é para todos os homens. Agora, isso quer dizer o quê? Que o sacrifício ele é eficaz, mas ele salva todos automaticamente? Como que é? Porque tem um conceito, irmãos, de salvação universal, universalismo, onde, tipo assim, o sacrifício de Cristo deu uma... tá aqui, entrou um negócio aqui. Desculpa. Aqui entrou um negócio que eu tive que tirar. Em Cristo, alguns entendem que, poucos, né, entendem que porque Cristo morreu por todos, então todos estão salvos. Independente se a pessoa crê ou não. Aí, esse é o conceito de universalismo. Que independente se a pessoa realmente crê, não tem problema, porque se Adão pecou e todos morreram, em Cristo, no sacrifício de Cristo, todos estariam salvos automaticamente. Esse é o conceito que a Bíblia
ensina, irmãos? Não, né? Romanos 5:20. Crê no Senhor Jesus e será feito em tua casa, no caso de Cornélio. Aham. Então, mas na cabeça das pessoas, muita gente crê mais ou menos desse jeito. Qual que é aquela frase que diz que as pessoas dizem assim, todo mundo é filho de Deus? Muita gente fala, professa isso realmente de coração, todos são filhos de Deus. Mas não é verdade. A Bíblia não mostra isso, que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João fala sobre isso. Né? E a Bíblia fala sobre condenação, né? Que muitos estavam condenados. Então, não há esse conceito de universalismo, biblicamente falando. Porque Cristo morreu, todos já estão salvos? Não. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Ou seja, por meio da fé. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus e alcançar a salvação. Por isso, a pregação da fé, do Evangelho, é tão importante, irmãos. A pregação é necessária. Pastor Zé, eu não sei se a Marilene conseguiu entrar aí de volta, né? Ela ficou fora. De repente, dá um toque lá para ver se ela está tendo alguma dificuldade, mas acho que não, né? Posso só falar, pastor? Oi? Muitos dizem, né? Eu tenho fé. Eu tenho fé, mas fé em quem? Né? Eles professam, eu tenho fé. Mas nós temos que ter fé em Jesus. Aham, sim. Essa semana eu encontrei alguém assim. Rapaz, estava bravo. Eu tinha trocado o óleo do carro e deu errado lá e ficou vazando um pouco. Aí eu voltei lá. Mas quando eu voltei, foi um outro homem que atendeu, que eu que tinha trocado já tinha ido embora. Tinha saído. Ele ficou bravo, que eu não troco óleo, eu não gosto de trocar óleo. Um mau gosto terrível. Aí foi lá, fez uma lambança, teve que perder todo o óleo que estava lá, porque estava bravo. Né? Quem faz as coisas sem vontade acaba piorando as coisas, né? Espera aí. Aqui está pedindo sign out. Está meio estranho esse negócio aqui. Aqui. O que está? Vamos continuar. Está aparecendo um monte de coisa aqui na minha tela. Então, aquele homem estava assim. Aí, no final, eu, falando com ele, falei, então eu sou pastor aqui, que eu estava tentando, né, entrar no assunto, tal, falar de Deus para ele e tal. Aí ele fala assim, eu creio em Deus, mas não sou de nenhuma religião e tal, e aquela mau humor terrível, né? Então ele fala, não, eu creio em Deus, mas não preciso seguir nada e tal, né? Mas eu achei muito interessante isso, né? A pessoa fala assim, não, eu creio em Deus. Ele estava tão bravo que eu nem quis mexer muito com ele, né? Falar alguma coisa, porque senão é capaz dele me bater lá. Mas assim, é interessante, as pessoas falam como aí disse, né? Eu creio em Deus, mas isso para pessoas às vezes não faz muita diferença. Eu creio em Deus, mas o que Deus faz de diferente na minha vida? Em que Ele está mudando a minha vida, né? Então, esse conceito de universalismo leva as pessoas a isso, né? A um Deus que não é Deus, a crer num Deus que não diz nada, não exige nada, não tem posição nenhuma, é o Deus que eu faço. Então, o Deus que eu creio é o Deus que tenho na minha cabeça. Está entendendo? Então, muita gente vive assim, conforme o Deus dela é tipo aquela imagem que está lá e que se não faz o que eu quero, aí eu ponho na gaveta. Né? Vai ficar aqui de castigo porque não fez o que eu quis. Né? Tem gente que trata assim o santinho dele lá. Então, é ele que manda no santo, não é o santo que manda nele. Não é verdade? É mais ou menos isso que as pessoas fazem com Deus. Não, eu creio em Deus, mas se Deus não fizer o que eu quiser, eu não, né?
Então, quem manda? É Deus ou sou eu? Então, o universalismo, ele traz em si muitos conceitos errados, totalmente errados. Entende? Então, se você é salvo de qualquer maneira, para que eu preciso de seguir a Jesus? Para que eu preciso de fazer parte de uma comunidade? Para que eu tenho que ir à igreja? Então, esse conceito de universalismo separa as pessoas do corpo de Cristo, separa da comunhão com o Senhor, entende? A pessoa fica fora de muitas coisas que Deus tem preparado para a vida dela, né? Então, a salvação em Cristo, ela vem por meio da fé, né? Então, no caso de Adão, vamos voltar aí à página 30, a nossa revista, né? É que eu estou com a do professor aqui, eu não sei que página que vocês estão aí. Mas diz aqui no ponto 2, no meio aí, no caso de Adão, por causa de um pecado, veio sobre todos a condenação. Cristo, porém, por sua obra de redenção, fez provisão para perdão, não só daquele único pecado. Veja só, é interessante isso, né? Que nem todos pecaram, diz lá, à semelhança de Adão. Mas pecamos em semelhança de outras coisas, de outras maneiras, né? Então, o seu sacrifício foi suficiente e eficaz para todos os pecados cometidos pelos que, pela graça soberana, depositaram nele a confiança. A condenação foi substituída pela justificação, né? Romanos 1,17, quem lê aí? Romanos 1,17, pode ler, Amabile. 3,24, pode ler a Marilene. E 5,1, a Fatinha pode ler. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Isso, então, pela fé, né? Por fé, né? A justiça se manifesta pela fé. 3,24. 3,24? 3,24, isso. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 5,1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses versículos anulam por si só a questão da universalidade da salvação. Não existe isso. Tá? Mediante a fé, né, que nós somos salvos. O justo viverá pela fé. É pela fé que nós alcançamos a salvação. Então, a nossa parte, né, nós entendemos que a fé também vem pelo Senhor, é Deus quem nos põe, né, essa questão da fé no coração, mas o homem tem que dar esse passo, né? Parece-me claro pela Bíblia que o homem tem que dar esse passo de crer, né? Isso é um passo, né? Isso não é nada, né? Porque Deus a Bíblia diz que o Senhor, Ele quer que todos sejam salvos, que nenhum pereça, não é assim? Né? Todos sejam salvos, é o desejo de Deus. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não se alegra na morte do ímpio. O Senhor não se alegra na morte do ímpio. Se ele não se alegra, então, ele está fazendo de tudo para que o homem seja salvo, não é verdade? Ele fez de tudo. Ele quer que o homem seja salvo. Ele trabalha nisso, né? Então, essa questão assim de que o homem não tem nenhum tipo de ação para a sua salvação, eu acho que está errado. Na minha concepção, é que alguns creem naquela questão de que o homem foi predestinado, né? E ele foi predestinado pelo Senhor no sentido de que os que estão salvos, Deus já escolheu os que estão salvos para salvação e os outros para perdição, né? E alguns dizem, mas isso faz parte da soberania de Deus e Deus escolhe quem Ele quer. Ele faz como Ele quer. Tá? Sim. Porém, o que seria a fé? Se é simplesmente uma escolha de Deus, onde entraria a fé? Né?
Se Deus me escolheu para a salvação e eu vou ser salvo de qualquer maneira, porque se Deus escolheu no sentido de que eu estou predestinado, então vou ser salvo. Se eu já fui predestinado. Né? Então, para que a pregação? Ah, por causa da obediência. Tá, eu tenho que obedecer. Faz parte todo de alguma coisa que parece-me aí, no caso, que seria tipo assim, algo montado. É difícil chamar isso dessa maneira, porque é uma concepção séria, né, de muitos a respeito do Senhor, mas um teatro, né, montado por Deus, onde nós somos atores, mas nós não temos vontade própria. Nós só temos que fazer certas coisas que estão determinadas pelo Senhor para a nossa vida, e nós não temos essa capacidade de decisão. Isso me parece muito estranho. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando o homem não tem, ele é predestinado, ele não tem uma ação, a fé parece perder o sentido. Eu digo predestinação para salvação, tá entendendo? Eu sou predestinado no sentido de que já foi determinado antes que eu seria salvo. Então, esse conceito é muito difícil para mim de compreender, apesar de eu ter nascido na igreja presbiteriana, né? E eu não sei a Marilene aí, que vem da congregacional, como que é que eles pensam lá, né, Marilene? Não, lá não acredito na predestinação também, não. Não? Não. Congregacional é um pouco diferente, então. Apesar de ser reformada, né? Então, ela não acredita nessa predestinação como na presbiteriana, não. Tá. Que a presbiteriana principalmente a do Brasil, ela é bem predestinada mesmo, né? Mas eu respeito, né, a concepção deles e tudo mais, porém, acho que não é por aí, né? Então, é importante a gente entender esse aspecto de que Cristo morreu por todos, mas há a necessidade de crer, né, da fé. E, bem, vamos lá, vamos continuando aqui. Então, Adão e Cristo são comparados. Paulo prossegue, pois assim como, ou seja, ele está fazendo a comparação, para ajudar-nos nessa comparação, apresentamos a tabela seguinte. Deixa eu ver se eu chamar lá no share screen. Esta aqui. Então, aqui diz aqui, todos estão vendo aí? Sim. Um só ato de transgressão. Dá para ler? Traz condenação a todos. Um só ato de justiça, justificação que dá vida a todos os escolhidos. Desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. Obediência de um só, muitos se tornaram justos. Tá? Então, veja só que o ato de Adão, uma desobediência, levou todos ao pecado. Mas pela obediência de Jesus, muitos se tornaram justos. Ou seja, não foram todos. Muitos se tornaram por quê? Porque muitos creram e outros não. Certo? Ok? Então, voltando aí. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Pastor? Oi, pois não. Calma. Aqui quando fala de Jesus Cristo, um só ato de justiça, justificação que dá vida, entre parênteses, né, a todos os escolhidos. Então, pela fala que a gente estava falando dos presbiterianos, dá a impressão que as pessoas que seriam levadas a Deus é porque foram escolhidas. Isso. Nessa fala, nessa escrita dá essa... É verdade, é verdade. Mas por que por exemplo, que a Bíblia diz que fomos escolhidos, né? A questão é como foi feita essa escolha, né? De que maneira, em que tempo, né? Se Deus escolheu porque nós cremos, ele escolheu os que creem. Essa é uma questão. Ele escolhe porque escolheu a todos os que viessem a crer. Então, essa pode ser uma determinação, né? Então, eu escolherei a todos os que vierem a crer.
Então, já está... Porque eu acredito assim, ao convite, né, ele convida, sim, através da palavra. E eu tenho o livre-arbítrio de aceitar ou não. Isso. Daí é que a forma que nós aprendemos, né? Que ele faz o convite, mas ele dá o livre-arbítrio de aceitar ou não a palavra. Sim, sim. Que alguns creem, por exemplo, que Deus escolheu por sua graça, por sua determinação, então aquelas pessoas estão escolhidas, quer elas queiram ou não, elas estão escolhidas, né? Mas como ele escolheu, elas vão querer. Sim, também é a questão em que Jesus diz assim, muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Ou seja, entendemos que todos são chamados, mas serão escolhidos aqueles que aceitarem, né? Aceitarem o sacrifício de Cristo, né? Para perdão de pecados, porque muitos às vezes são chamados, mas não querem aceitar isso. Isso. Né? Isso mesmo. Então, a escolha ela está relacionada à posição que a pessoa vai tomar diante da proposta do Senhor. Essa que é a ideia, diante do sacrifício de Jesus. Então, está sendo oferecido. Aqueles que aceitarem são escolhidos. É dessa maneira que nós entendemos, né? Então, outros creem que a escolha independe da pessoa. Independe de qualquer atitude da pessoa. Eu não creio dessa maneira, né? Biblicamente, eu vejo que se Deus quer salvar a todos, mas não salva, por que ele não salva? Porque nem todos creem. Não é verdade? Nem todos creem. Tem várias coisas aí dentro disso, nunca se chegou a um consenso, né, nessa questão dessa coisa da escolha. Mas alguns entendem de uma maneira e outros entendem de outra, né? Tem algumas maneiras de entender. Nós entendemos dessa maneira, biblicamente, cremos que o homem faz parte desse processo da escolha. Está entendendo? Então, vamos lá. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, né? Isso revela a intenção divina. Daqui 10 minutos vai ter que fazer um upgrade novamente. Deixa eu ver aqui. 10h41. Eu acho que a gente termina até o final aí, tá? Vamos lá, até o final dessa parte. Então, isso revela a intenção divina em promulgar a lei e mostrar não somente a pecaminosidade latente da humanidade, como também sua incapacidade de cumprir a lei divina. Daí, somente um ato de graça, da graça de Deus, poderia reverter a situação do homem pecador. Ou seja, a lei, ela traz à luz o pecado. A lei não foi uma coisa que foi introduzida como uma novidade. Ela já existia. Ela existia no coração do homem. Mas ela ficou clara. Ela foi revelada ao homem, trazendo, então, à luz os seus pecados, né? Mostrando a nossa incapacidade de fazer a vontade de Deus. A lei, por isso que a Bíblia vai dizer, e disse ali, nós já estudamos Romanos 3:23, que todos estão encerrados debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. A lei vem mostrar isso, vem deixar isso bem claro, que nós não conseguimos obedecer a Deus pela nossa capacidade. Nós não conseguimos. Está entendendo? Então, todos estão debaixo da condenação. Porém, pelo ato de graça, da graça de Deus, né, na morte de Jesus, nós temos acesso à salvação. Então, Deus nos concede a salvação em Cristo Jesus. E nós a recebemos ou não. Ela foi concedida. Está entendendo? Então, Deus não é o responsável pela pecaminosidade do homem. O que a palavra nos mostra é que a vontade de Deus em promulgar a sua lei era aguçar a consciência humana quanto à própria pecaminosidade. A lei age como lentes de aumento, que não aumentam o número de impurezas encontradas no corpo, apenas as tornam mais visíveis. A lei não aumenta o pecado,
mas ressalta que são quão pecadores nós somos. Entendendo? Está deixando bem claro que nós somos pecadores. Se você for colocar, né, os 10 mandamentos diante de todos os homens, não tem um que se salva. Não tem um. Né? Alguém já mentiu, alguém já cobiçou, alguém já... Então, tudo isso, a lei está deixando bem claro. Né? Os 10 mandamentos deixam claro. Não há um justo sequer. Ninguém que busque a Deus. Não é que o homem não busca a Deus, o homem não quer Deus, não. Mas, verdadeiramente, o homem prefere o pecado. Né? O homem natural prefere o pecado. Então, ele não busca a Deus de todo o seu coração. Ele não deseja a Deus de todo o seu coração, senão ele não pecaria. Está entendendo? Então, em princípio, o ser humano não tem esperança. Entretanto, a graça divina mostra que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Se o pecado encheu a medida, a graça divina derramou além da medida. Transbordou, tornou-se mais excelente. Ou seja, o ato de Deus em Cristo foi maior do que o ato de Adão. Se o ato de Adão fosse maior que o ato de Cristo, não haveria redenção. Mas o ato de Cristo, de Deus em Cristo, sobrepujou o pecado de Adão, no sentido de que ele é mais eficiente. Então, o último Adão, que é Jesus, que é comparado ao primeiro Adão, né, ele foi mais eficiente. Ele cumpriu tudo que tinha que cumprir, ele obedeceu toda a lei, né, mas ele fez isso como? Como representante da humanidade. Ele fez como nosso representante. Só que a eficácia da sua obediência não passa a todos por, vamos dizer, da mesma forma que passou por Adão. Adão pecou, todos receberam a natureza pecaminosa. Em Cristo, aí que entra a questão da mudança, da escolha, né? Que em Cristo é necessário a fé. É necessária a fé para que você faça parte da redenção. E essa fé transforma a nossa vida. Essa fé vem transformar nossos atos, vem transformar nossa consciência, no sentido de nós entendermos, sermos mais sensíveis à vontade de Deus, à voz de Deus, ao Espírito Santo. Voltamos a ter comunhão com Deus, que nós não tínhamos antes. Né? Então, o Espírito Santo começa a falar ao nosso coração, a gente começa a entender qual é o desejo do Senhor para a nossa vida. Olha que coisa linda, né? Que é muito mais abundante a graça do que o pecado. O pecado nos afasta de Deus, né? Nos torna pecadores, condenados, mas a graça de Deus em Cristo, ela nos eleva a um estágio, né, que nós deveríamos ter no início e até maior, talvez. Por quê? Porque aí o próprio Deus habita em nós. Em Adão, Deus não habitava em Adão, mas a graça em Cristo é tão superabundante que o Espírito Santo vem habitar na nossa vida. Então, isso é tremendo, irmãos. Nós temos aí uma possibilidade maravilhosa. Eu gostaria de dar a oportunidade de vocês falarem alguma coisa sobre isso. Né? Fiquem à vontade aí para comentar. Pode falar, Helenice, já abriu o microfone. Eu vou perguntar aí. Tá? Fala aí, Amable, o que você pensa sobre isso, Amable? Como que você vê essa superabundante graça de Deus? Oi? Não tem tamanho assim, porque a graça de Deus nos aproxima tanto do Senhor que a nossa sensibilidade em estar sentindo aquilo que Deus vem falar conosco. Desde que eu me converti, eu senti muito, assim, na minha vida foi tocado até coisas do passado que eu comecei a enxergar. O quanto Deus cuidou de mim, o quanto Deus me separou, como se fosse assim mesmo, separado, cuidado com o amor de Deus. Então, essa graça, depois que eu me converti, que eu consegui compreender isso, encheu muito meu coração, porque a gente tem a oportunidade de estar próximo de Deus e muitos não conhecem isso, né? Verdadeiramente. É como nós estávamos falando, as pessoas, elas enxergam como, eu aceitei Jesus, eu conheço Jesus, eu já estou salvo.
mas não é assim. A gente tem mais essa proximidade, esse amor que vem, derrama sobre as nossas vidas. É verdade. Às vezes a gente sente essa questão, né? Olha, Deus cuidou de mim desde antes, e é verdade. Né? Só que nós reconhecemos isso, irmãos, porque nós recebemos a Cristo. Então, o Espírito Santo vai mostrando quantas vezes ele fez isso. Mas quantas pessoas você vê que Deus cuida, que Deus livra, e a pessoa não reconhece? Então, ela nunca vai reconhecer o que Deus já fez na vida dela. Ela até fala, Deus fez, olha, Deus... Mas ela não tem aquela gratidão, aquela devoção, aquela comunhão com Deus. Então, ela vê algumas coisas assim, ela fala, nossa, isso daí parece que Deus tem alguma coisa comigo. Né? Tem muitas pessoas que, como o senhor está falando, que não tem gratidão, e não tem mesmo. Por quê? Porque eles ainda acham que Deus tem que dar sim, porque nós merecemos. Eu quero. Deu uma caída aí. Mas é verdade. Muita gente acha... falar, pastor? Pode falar. Tem um outro ponto, né, que o pastor falou sobre o Espírito Santo, né? Porque, às vezes, assim, a pessoa está começando a aprender a palavra e tal, e às vezes, nós, como as pessoas que já aceitamos Jesus, também, Irmãos, às vezes, faz só uma coisa... Vai dar upgrade, tá? Então, a gente vai voltar de novo, ok? Pode continuar, Ivete. Assim, quando cortar, aí a gente volta, tá? Às vezes, quando a gente faz alguma coisa que não é correta, o Espírito Santo toca. Você errou ali. E você tem que pedir perdão. E, às vezes, a pessoa que ainda não aceitou Jesus fala, mas por que fez e vai pedir perdão? Né? Que, às vezes, são coisas mínimas, mas você sentiu que errou. E você pode pedir perdão quantas vezes ele te dá esse direito de você pedir perdão quantas vezes for preciso, e ele te perdoa e esquece.